Hoje eu vou mostrar para vocês como o Flamengo induziu o Vitória ao erro e acabou com o jogo em menos de 5 minutos ontem. A impressão que deu é que eles estavam totalmente despreparados para jogar contra o Flamengo do Felipe. Nesse início de jogo, a gente vê que o Flamengo já tem os encaixes ali bem estabelecidos, né? E o Plata meio que dividindo aqui a sua atenção tanto em quem tá por dentro quanto no lateral esquerdo. Se o Vitória sai aqui por esse lado direito, ele deixa esse lateral esquerdo livre e persegue o volante. O Vitória sai pelo lado direito, o Flamengo pressiona lateralmente, tentando induzir o Vitória a jogar pelas laterais, com isso tendo menos espaço, porque se você tá na lateral, você só tende ou a jogar para frente ou pro lado esquerdo, nesse caso aqui. Ou para trás, né? Se tem alguém no meio campo, esse cara pode pegar a bola ali e ele tem 360 graus para girar e fazer o que ele quiser. Então, tem mais espaço ou oportunidade para sair. Então, por isso, muitos times optam por induzir os seus adversários a jogarem pelo lado do campo. O meia do Vitória, vendo que já está sendo perseguido, ele busca as costas da pressão aqui do Lino. Só que o Saul chega muito rápido, sempre se impondo. E aí, aqui, é o que eu falei. O jogador que tá aqui pisando ali na lateral, ele tem muito pouco espaço. Ele tem pouco espaço para conduzir, tem pouco espaço para dar passes, lançamentos. Então, ele meio que é induzido ao erro. Então, é o Saul pressionando ele bem de perto, já tem pouco espaço. E o Jorginho fica aqui nesse meio termo, sabendo que para ele acertar esse passe aqui já é difícil, tem gente aqui na cobertura atrás. Ele já fica ali para interceptar esse passe. É o que acontece. Ele intercepta e a partir desse momento o time sai numa velocidade muito rápida para definir o lance. Foi assim ontem contra o Vitória, principalmente nesse início do jogo, e o Fla conseguiu pegar o Vitória nessa transição defensiva de forma muito eficiente. Aqui quando o Flamengo roubou a bola, os dois zagueiros já estavam encaixados aqui no Arrascaeta e no Pedro. Só que o Lino, ele estava livre por aqui para prosseguir atacar o fundo. É isso que o Flamengo faz, é uma dinâmica de terceiro, quarto homem, e o Lino já recebe. Ainda com vitória atordoada do primeiro gol, a bola rola e o Flamengo pressiona ainda mais. Reparem que o Jorginho mobiliza ali a galera a atacar e continuar pressionando. Encaixe bem estabelecidos, ele vem apertar, Varela chega, ele também. E aí, é o que também aconteceu no primeiro gol, só que do lado esquerdo. O Lino estava encaixado lá no lateral direito. Quando essa bola vem pro outro lado do campo, o Lino desencaixa do lateral direito e desce no meia. E aí, de fato, aquele lateral direito lá fica como homem livre. Pro time adversário conseguir achar ele, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Ele tá do outro lado do campo, com todo o resto do time sendo bastante pressionado. O Flamengo continua pressionando. O Plata faz aquela curvaturazinha para não deixar o goleiro retornar o passe no zagueiro, força o goleiro ao erro. A partir desse momento, o homem livre é o número 3 e o goleiro dá esse passe para frente. A partir daí, o Flamengo acelera muito de novo e o Pedro faz uma jogadaça absurda. A partir do momento que o Flamengo recupera essa bola, depois de 5 segundos, o Flamengo faz o gol. E no primeiro gol foram apenas 6 segundos também. Aqui a gente já viu o Flamengo mais num ataque posicional, um time ali já um pouco mais organizado. Lá tá quase buscando ali receber entre linhas, o Pedro muitas vezes descendo um pouco para carimbar essa bola. E aí tem aquele primeiro bloco de pressão do Vitória, que normalmente tem Saul e Jorginho no meio deles, tentando buscar algum espaço para ou atrair alguém do time adversário, ou de fato receber ali entre linhas e dar continuação ao jogo. Nesse caso aqui, o Arrascaeta que vem pedindo essa bola por fora do bloco, atrás do bloco. Ele sabe fazer muito isso e o Plata também sabe. O Ortiz, como sempre, fazendo a coisa certa. Ele acha o Arrascaeta aqui por fora do bloco. A gente consegue ver. O Flamengo tá num 3-2-5 aqui, com o Lino e o Varela dando amplitude, alargando o adversário, o Pedro profundidade e o Arrasca e o Plata nas entrelinhas, no meio espaço, com total liberdade. Realmente, se a gente for falar de jogadores que têm liberdade nesse time do Felipe, esses são os dois jogadores que jogam aqui por trás do atacante. Principalmente quando são jogadores que sabem fazer isso, como o Arrasca e como o Plata. Vendo o jogo, eu enxergo eles como se fossem dois camisas 10, sabe? A moda antiga mesmo, aqueles caras que vão apoiar bastante, se deslocar, flutuar mesmo, sabe? Receber em espaços curtos. E o Arrascaeta e o Plata fazem isso muito bem. Geralmente o Plata inicia jogadas pelo lado direito e o Arrascaeta pelo lado esquerdo. Mas nada que prenda eles. Porque se essa jogada se desenvolve lá pelo lado esquerdo, aqui pela lateral, o Plata quase sempre vai se deslocar, vai atravessar o campo para dar o apoio lá, para dar aquela agrupada e ter aquele jogo mais apoiado lá no canto do campo. O Arrascaeta recebe a bola. O Pedro afunda a linha adversária, então o Pedro corre em profundidade. Essa última linha do Vitória, ela corre para defender.
também, para não deixar que o Arrascaeta desse passe lá na frente e o Pedro não saia em vantagem, não chegue primeiro nessa bola para poder fazer o gol. Só que o Pedro fazendo isso, arrastando essa linha para trás, o Arrascaeta ele tem espaço para conduzir ou para virar e achar o passe que ele achar melhor aqui. É isso que ele faz, ele acha o Lino carrega, Pedro carimba. Esses três se entenderam muito, o Arrascaeta com o Lino e o Pedro. Realmente, ali, no primeiro jogo do Lino eu reparei bastante que ele se deu muito bem com o Arrascaeta. Como se batesse assim de primeira mesmo, sabe? Jogadores que se entendem. E aí o Pedro passou a jogar e voltou a jogar melhor. E eu percebi que realmente esses três, eles parece que jogam juntos há muito tempo. Já que nessa jogada a gente vê que, diferente do que a gente viu do Alan aí nas últimas semanas, o Saul, o Jorginho também, mas o Jorginho não chega a ser uma novidade. Mas o Saul, que era dúvida, ele consegue enxergar a maioria dos espaços livres e tem total convicção para atacar esses espaços. Então aqui a gente vê o Jorginho e o Saul atuando na mesma altura. Quando eu postei o vídeo do Alan, muita gente ficou falando que não, mas ele é primeiro volante, ele não tem que aparecer, ele não tem que dar apoio. Mas eu já expliquei também que em quase todos os jogos desse Flamengo com o Felipe, os volantes jogavam meio que alinhados, sabe? Alternando apoios, alternando saltos, alternando pressão. E aqui a gente consegue ver eles na mesma altura. Quando isso acontece, normalmente um vem apoiar e o outro ataca algum espaço. O Plata arrasta essa marcação do lateral esquerdo do Vitória, e com isso se abre um espaço aqui. O Saul, no mesmo momento, ele já enxerga esse espaço. E o Jorginho vem chamando a atenção. O Varela indica que vai dar esse passe no Jorginho. Nem era o lateral esquerdo, né? Mas esse zagueiro que tá pela esquerda, ele ainda tá na cola do Plata, abrindo esse espaço aqui. E o meio adversário, vendo que o Jorginho tava pedindo essa bola aqui, ele trava a passada para tentar interceptar esse passe do Varela. Só que fazendo isso, ele deixa de acompanhar o Saul, que agora tem um espaço livre muito grande para ele atacar. O Varela acaba não entendendo e o Saul meio que dá aquela reclamada, sabe? Algo que a gente viu o Flamengo abusar muito contra o Vitória também foram os movimentos opostos, né? A gente vê aqui que o Arrascaeta, ele já olha pro Lino e ele tá correndo. Ele tá correndo. Por que ele tá correndo aqui pra cima, pra dentro? Porque ele tá arrastando a marcação de um dos defensores do Vitória. O Alexandre já entende e dá o passe lá no espaço que esse defensor deixou. Foi realmente um grande jogo do Flamengo. Com certeza, nem todos os jogos vão ser assim. Muito pelo contrário, a maioria dos jogos vão ser muito mais difíceis que esse jogo. Existem partidas que o Flamengo joga muito bem e acaba pecando um pouco nas finalizações, e aí isso mascara um pouco, dificulta a partida. Então ontem, fazendo esses gols bem no início, deu uma certa ajuda também. Além de deixar o Vitória meio atordoado, tem que jogar com a desvantagem, né, no placar. A tendência é que esse Flamengo do Felipe jogue ainda mais que isso. E eles têm uma sequência de jogos bem acessíveis no Campeonato Brasileiro para conseguir se isolar ainda mais na liderança.